Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem acolhidos e humanizados nesse processo, neste momento. Hoje estamos aqui para compartilharmos diversos saberes, falarmos, dialogarmos acerca da humanização e do acolhimento na saúde pública. Essa é a iniciativa da nossa Secretaria Municipal de Saúde, através da nossa secretária de Saúde, Janine Fonseca, em parceria das parcerias da Atenção Primária à Saúde, nas pessoas de Johanna e Ana Clícia, do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, com a pessoa que vos fala, Rafael Freitas. Mas essa iniciativa partiu inicialmente do nosso gestor municipal, nosso prefeito Décio Meirelles, que é um gestor comprometido e preocupado sempre com a melhoria nos processos de saúde da nossa população. E aqui estamos, como prioridade do nosso município, um atendimento humanizado, um atendimento e um acolhimento, né, para que as pessoas, os usuários de saúde pública, eles tenham conforto, qualidade, que os princípios do SUS, eles sejam garantidos de uma forma assertiva no nosso município. Então, desde já sejam todos muito bem-vindos a esse momento. Esse momento é um momento ímpar, em que vocês estão aí da unidade de saúde, da sua casa, do seu posto de trabalho, acompanhando este momento de diálogo, este momento de compartilhamento de saberes. Desde já, gostaria de pedir a vocês que interajam, que deixem aqui nos comentários do YouTube, né, todas as dúvidas que vocês tiverem e, acima de tudo, que vocês comentem, né, dando sugestões, compartilhando os saberes de vocês também e fazendo esse processo junto conosco. Afinal de contas, a humanização e o acolhimento, ele é vivido na ponta, ele está aí no dia a dia de vocês, na vivência, no atendimento, no acolhimento, no olhar, no acolher a demanda, né, simplesmente não fugindo do padrão da doença, mas entendendo que este indivíduo, ele é fruto desse meio e que ele precisa ser olhado com um cuidado e um olhar completamente especial. Então, hoje nós estamos aqui, vamos compartilhar com vocês um slide, uma aula muito importante para que vocês possam visualizar o que nós vamos trazer sobre a Política Nacional de Humanização, que é a PNH, e sobre as nossas vivências, as nossas reflexões, que são questões que nós vamos trazer para dialogarmos, para refletirmos acerca do nosso fazer saúde pública no território. Então, o tema do nosso curso, que nós vamos chamar aí de um momento de capacitação em educação permanente e continuada no nosso município, é humanização e acolhimento na saúde pública, capacitação dos profissionais de saúde do município de Cairu. Hoje nós temos como base, eu vou dar sempre um sinalzinho para o nosso amigo Júnior passar as nossas apresentações. Então, pode passar, Júnior. Hoje nós temos como base, né, a base do nosso momento de acolhimento e de compartilhamento dos saberes é a Política Nacional de Humanização, que é a chamada PNH. Meu nome é Rafael Santos Freitas, vocês já me conhecem, eu sou fisioterapeuta sanitarista, especialista em saúde pública e mestrando em saúde coletiva. A Política Nacional de Humanização, ela veio para poder facilitar e organizar os processos de trabalho das equipes de saúde, entrelaçando as equipes de saúde, inclusive, a esse cenário de horizontalidade, né? Trazendo a equipe para o processo de participação, entendendo que essa equipe ela precisa ter voz ativa, essa equipe ela precisa ser vista, esses profissionais eles precisam também estar no processo de humanização e acolhimento, já que, como diz a própria Política Nacional de Humanização, a humanização e o acolhimento se faz de dentro para fora, né? Então, esse saber e esse compartilhamento, ele precisa vir da nossa área interna, né? Mas não somente do nosso ambiente de trabalho, mas, acima de tudo, com um olhar para a minha prática enquanto profissional de saúde, a minha prática anteriormente como ser humano. O meu olhar individual
como ser humano, a minha compreensão para o outro, para a dor do outro, para o acolhimento do que o outro sente, considerando as minhas próprias limitações e as minhas próprias fragilidades. Então, a Política Nacional de Humanização, ela traz um olhar muito especial da saúde, dos gestores como um todo, dos profissionais de saúde, de uma forma globalizada, ampliando esse olhar não somente para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, mas trazendo esse olhar para todos os profissionais inseridos na saúde, desde aquele que está na porta, né, recebendo estes indivíduos e cuidando aí do setor do acolhimento primário, que é a portaria, até aqueles que estão na sala, prontos para atender, para realizar algum procedimento, né, com esses usuários do Sistema Único de Saúde. Então, falar de acolhimento, falar de humanização, com base na Política Nacional de Humanização, é entendermos que esses indivíduos, esses usuários em saúde, eles precisam, né, que o acesso igualitário, universal e equitativo, né, eles sejam garantidos por meio da Política Nacional de Humanização, além das outras diretrizes e objetivos que sustentam essa base do SUS. Pode passar. Uma coisa importante, pode passar também. Essa Política Nacional de Humanização, pessoal, é uma política que foi criada no ano de 2003, com o objetivo de ampliar e fortalecer o SUS e garantir que o acesso universal, equitativo da saúde para os usuários, ela seja feita de uma forma humanizada, para que a qualidade da atenção à saúde no nosso país ela seja garantida para a população, né? Promovendo, inclusive, um espaço que seja muito humanizado, um espaço que tenha um serviço de saúde pública, né? Onde a qualidade e a atenção ao usuário, eles andem de mãos dadas, né? Para que a qualidade do serviço, a atenção, o acompanhamento e, acima de tudo, o olhar da equipe para o indivíduo, para o usuário da saúde, ele seja vista como uma forma que se sustente a longo prazo, ou seja, algo que seja feito no dia a dia, na rotina da própria unidade, e não visto como uma rotina extra, né, como um privilégio. Tratar o indivíduo com humanização, tratar da política de acolhimento, de humanização, é trazer para o cotidiano do fazer a saúde, né? A inserção de boas práticas, a inserção do ouvir, a inserção do acolher, né? A fidelidade aos princípios do SUS e, acima de tudo, a fidelidade aos valores e dignidade do ser humano, tá? Pode passar. E aí eu queria iniciar esse momento fazendo uma reflexão com vocês. Por que é que nós vamos falar de humanização? Por que é que nós vamos falar de um processo que a gente até usa um trocadilho bem interessante, que é humanizar o humano, né? E aí, quando a gente fala de humanização, a gente não está necessariamente colocando em contrapartida os princípios de ser humano e tratar como humano, mas os princípios de respeitar a dignidade humana para além daquilo que é visto. Afinal de contas, na saúde, nós compreendemos inicialmente que existem sinais, existem sintomas, e que, principalmente, os sintomas, eles são muito subjetivos, né? Essa dor, ela é subjetiva. Esse sentir, ele é subjetivo. Eu não tenho ali, como eu tenho o SFIG para aferir uma PA, como eu tenho o termômetro para aferir a temperatura, como eu tenho o oxímetro, né, para quantificar a oxigenação. Então, eu não tenho um aparelho, uma medida
medida que seja exata, que seja fidedigna, que seja quantitativa para aferir a dor do indivíduo, para aferir o sentimento do indivíduo, para aferir as necessidades que são internas desse indivíduo. Então, esse olhar da humanização é olhar para o indivíduo que está chegando na unidade de saúde, que está chegando no processo de recebê-lo para o acompanhamento, para a vinculação na unidade, para além daquilo que ele apresenta. É enxergar este indivíduo para além daquilo que ele traz para você. É o ouvir, é o trazê-lo para o processo, né? É permitir que esse indivíduo também faça parte do processo mesmo de construção do fazer saúde dessa unidade. Então, eu trago aí como reflexão: em que momento o cuidado se tornou um protocolo e não apenas um encontro? Quando a gente fala desse encontro, a gente está falando, equipe, você que está aí na unidade, né? A gente está falando desse encontro de seres humanos. Né? Desde quando, em que momento é que o cuidado com a saúde do outro, ele se tornou um protocolo? Ou seja, o acolhimento, a humanização, o olhar para o indivíduo para além das suas dores, além do que ele apresenta, né? Em qual momento isso se torna apenas algo a ser cumprido, né? Algo que vai estar ali construído em torno de um protocolo e não mais um encontro de dois seres humanos, né? E aí a gente percebe que a humanização e o acolhimento, ele respalda muito, ele esbarra muito, na verdade, nas nossas próprias condutas enquanto seres humanos. E aí vai ser um momento em que a gente vai discutir bastante a minha conduta enquanto ser humano, enquanto indivíduo. Porque se eu não sou capaz de acolher, de olhar para este usuário de saúde, olhar para esse indivíduo que está sentindo, né, que está trazendo uma demanda, e aí eu estou falando da equipe de uma forma geral. Enquanto profissional, eu certamente não consigo fazer isso fora da unidade de saúde. Isso é algo que esbarra, isso é algo que implica em quem eu sou enquanto seres humanos, enquanto ser humano, enquanto indivíduo. Então, é um olhar também de reflexão para aquilo que eu sou, não somente para aquilo que eu me tornei a partir de uma capacitação, de uma formação acadêmica, técnica, superior, enfim. E a pergunta que fica é: você já sentiu você já se sentiu mal atendido no sistema de saúde? E aí, todo mundo já passou por alguma experiência em que não recebeu um atendimento adequado, seja na saúde, ou seja em qualquer área de atendimento, em qualquer espaço onde você tenha contato com pessoas que atendem público. Então, em algum momento, você já foi mal recebido? Em algum momento, você já sentiu que aquele atendimento ele poderia ser melhor direcionado, que aquele acolhimento poderia ser construído e não foi, que aquele olhar, que aquela escuta, né, ela foi prioridade mesmo diante de muitas ocupações que aquele profissional tem. E aí a pergunta que fica é: o que faltou nesse atendimento? Quando você chega, por exemplo, né, olha, vamos citar um exemplo muito corporativo. Você vai num banco e aí você vê que a política do banco é uma política muito dinâmica também, a política de funcionamento. E você vai lá, é tudo muito mecanizado, ele vai te direciona, ele te dá um boa tarde, malmente você recebe esse boa tarde, e aí você é direcionado para o setor, né? E olhe que no banco você não está com uma dor física. Olha que nesse espaço corporativo, esse espaço financeiro, você não está sentindo, você não está com uma limitação física, você não necessariamente, o que te leva lá não são essas condições. E a gente já sente falta de um atendimento mais humanizado. E a gente sente falta de ser atendido com mais qualidade. A gente sente falta de ter as nossas demandas mais acolhidas, de ter alguém que, para além de escutar aquilo que eu preciso, que também esteja ali disponível para poder acolher a minha queixa, acolher a minha dor, porque direcionar é uma coisa, acolher é outra. Então, se isso já é difícil num espaço como, por exemplo, um banco, uma fila, uma lotérica, um supermercado, imagina numa unidade de saúde, onde é o espaço para vincular, acolher, acompanhar
o usuário de saúde do município. Imagina este indivíduo chegar na unidade de saúde e ele se deparar com um porteiro que não recebe bem este indivíduo, né? Quando eu falo de receber bem, não necessariamente estar lá com um pistolão e soltar para o usuário, mas é receber, é um boa tarde, é um bom dia, é em que posso ajudar, né? Direcionar este indivíduo para a demanda secundária dele, porque a gente fala, a humanização e o acolhimento na saúde pública começa lá na recepção, não, começa na portaria. Começa a partir do momento que o indivíduo coloca o pé na unidade de saúde. E ele não coloca o pé, muitas vezes, na recepção, né? Ele coloca o pé na porta. Então, na porta, onde existe um porteiro, onde existe um zelador, deve existir também humanização. Deve existir também acolhimento para a necessidade, para a dor do paciente. Porque, às vezes, esse paciente ele não vai nem ser atendido. O problema dele não vai nem ser resolvido a curto prazo. Ou ele nem necessita, de fato, de um atendimento de emergência ali, não emergencial, né? Porque para isso a gente tem as nossas unidades de emergência. Mas não necessariamente ele vai precisar ali de um olhar, de um acompanhamento, de uma consulta naquele instante, mas ele precisa ser acolhido, ele precisa ser ouvido. Quantos pacientes vocês recebem na unidade de saúde que eles vão e às vezes eles têm até um retorno ou uma negativa acerca de uma determinada demanda? Ele chega com uma demanda, você não tem como resolver aquela demanda em um momento, porque depende de outras esferas, de outras possibilidades, e aí você dialoga com este paciente, você explica o processo para ele, e aí muitos desses pacientes saem da unidade satisfeitos. Mas o que satisfez esse indivíduo foi porque a demanda dele não foi atendida? Não. O que satisfez esse indivíduo foi ser ouvido, ser acolhido, ser tratado com dignidade, ter a sua demanda acolhida, por mais que naquele momento ela não fosse resolvida. Entende? Então, a gente precisa, sim, refletir sobre essas questões. Pode passar. E aí, mais uma questão, por que falar de humanização? Em que momento, né, em que momento a gente vai refletir sobre como um processo de trabalho organizado pode interferir no acolhimento e na humanização de um usuário? Como que o Fazer Saúde, aí na sua unidade, você que está me ouvindo aí de Morro de São Paulo, do Zimbo, de Galeão, de Gamboa, de Boipeba, né, de Garapuá, de Turrinhas, de Tapuias, de Canavieiras, da Sede, de Moreré, de todas essas unidades de saúde, e aí eu acho que eu não falhei a memória de lembrar, não esqueci de nenhuma, mas como que o processo de trabalho de vocês, de forma organizada, interfere na humanização e no acolhimento? Vamos citar um exemplo prático. Na unidade de saúde está uma bagunça, os processos não estão organizados. Cada um está fazendo uma coisa completamente diferente, mas cada um está no meio do trabalho do outro, né? Está interferindo no fazer saúde do outro. Como é que isso interfere na humanização e no acolhimento? Né? Onde a recepção ela não tem um lugar de recepção, onde a portaria não acolhe o lugar de portaria, onde o técnico não ocupa o espaço de técnico, enfermeiro de enfermeiro, médico de médico, físico, enfim, equipe como um todo. Né? Como que o processo organizado ele traz a noção e a clareza para que o acolhimento ele seja feito de forma adequada? Né? Quando os indivíduos eles estão inseridos no processo, quando os atores da saúde, os atores profissionais, eles estão enquadrados nos seus setores, desempenhando as suas atribuições, desempenhando seus papéis de forma responsável e organizada. Obviamente, o ciclo e o fluxo da saúde, ela flui muito melhor na unidade de saúde, e aí não é necessário, por exemplo, aquele indivíduo ele ter que passar pela unidade toda atrás de uma informação que ele poderia receber na recepção, atrás de uma informação que a enfermeira poderia dar para ele, né? E aí muitas vezes esse paciente ele fica rodando a unidade toda para buscar uma informação
que a gente entende que se os processos de trabalho da unidade estivessem plenamente organizados, esse paciente ele não ia ter tempo de espera para receber a informação. Esse paciente ele seria direcionado para o profissional adequado para dar aquela informação. Então, a gente fala como está acontecendo o fluxo, por exemplo, de recepção do usuário na sua unidade de saúde, seja central, seja satélite. E quando eu falo fluxo de recepção, não estou falando da recepção somente. Não estou falando da recepcionista, da gerente da unidade, né? Eu estou falando do acolher o indivíduo. Quem faz acolhimento não é só gerente. Quem faz acolhimento não é só recepcionista, não é só gerente. Quem faz acolhimento é a equipe como um toda. Esse olhar para a atenção, para a necessidade do paciente, ele precisa ser do motorista da ambulância, importantíssimo, que é quem vai buscar esse paciente, muitas vezes debilitado, na sua casa, na ponte para levar ele para casa, né, para trazer ele para consulta, para transferir esse paciente para um lugar. Se esse olhar ele não é de acolhimento, se esse acolhimento da dor e da necessidade do outro não acontece, isso implica em todos os outros cenários do fazer saúde desse indivíduo. Então, quando eu pergunto como está acontecendo o fluxo de recepção, eu não estou falando só da gerente, eu estou falando de como vocês estão se colocando no processo de atendimento, de receber, de acolher esses pacientes na unidade de saúde, tá? E aí, pode passar, Júnior. A política nacional, a PNH, que é essa política nacional de humanização, ela nasce de dentro com os sujeitos do cuidado. Então, ela vai nascer com você que está aí na unidade de saúde. Ela vai nascer com a gestão, que também é sujeito do cuidado. Ela vai nascer com o usuário, que é aquele que detém, né, da necessidade e é ele que vai levar a demanda para a unidade de saúde. Então, esse olhar da humanização, a Política Nacional de Humanização é uma construção interna. Ela é muito intrínseca. Ela vem de dentro para, então, ela ser externalizada para esse paciente. Quando eu falo de dentro, eu estou falando dos processos de trabalho. Falar de dentro é falar do meu próprio processo de identificação enquanto ser humano, da minha reflexão de como é, né, do que eu estou fazendo e do que eu sou, porque isso é muito importante. A gente entende que para humanizar e acolher, a gente precisa deixar de lado muitas questões como ego, muitas questões que tangem outras áreas, né, e repercutem diretamente no meu fazer saúde, né? E aí a gente vai citar alguns deles, que são algumas barreiras de acesso, que constroem barreiras de acesso para o indivíduo na saúde pública. Pode passar. E aí eu trouxe para vocês uma fórmula que a gente utiliza, essa fórmula vocês não precisam aplicar, né? Ela é uma construção simbólica do que a gente chama de fórmula do acolhimento. Então, qual que seria a fórmula do acolhimento, Rafael? A fórmula do acolhimento seria A é igual a C mais AT fecha H. O que seria o A? O A significa acolhimento. Né? O A significa ali aquela razão principal dessa equação, que é o acolhimento. Então, a gente está buscando o resultado do acolhimento. Né? Para a gente chegar no acolhimento, o que é que a gente tem que somar e dividir? Né? E aí a gente tem esse AC é acessibilidade. A acessibilidade ela é um elemento estrutural, ou seja, a acessibilidade nada mais é do que um processo estruturante da saúde pública que diz o seguinte: opa, olha a enfermeira, olha a gerente, vem cá médico, olha motorista, olha plantonista, olha todos vocês que estão aqui, pessoal da emergência, né? A saúde, ela é um direito universal. A saúde, ela deve ser integral. A saúde, ela deve ser equitativa. Então, a acessibilidade significa no sentido de que a saúde, ela precisa estar disponível. O cuidado, o acompanhamento, ele precisa estar disponível para a população. A população não pode ter barreira de acesso para encontrar os serviços de saúde. E esse é um elemento estrutural, porque sem a acessibilidade do indivíduo à unidade de saúde, ao serviço de saúde, ao PA, à emergência, né, também,
a gente não constrói saúde. Como é que eu vou fazer saúde se eu, porque a gente entende que a saúde, eu vou até o indivíduo, porque a gente não faz saúde só na unidade de saúde, mas ele também vem até nós. E aí eu estou quebrando um dos ciclos da saúde pública, que é ter o indivíduo vinculado à minha unidade de saúde, porque vincular não é só cadastrar. Vincular é tê-lo participando das ações, é tê-lo na sala de espera, participando dos momentos. Lembra lá? Calendário anual de saúde, que vocês recebem datas comemorativas todos os meses. Esses trabalhos de educação permanente que vocês fazem nas unidades, precisa ser para a população. A população precisa participar. Né? A população precisa ser convidada, o agente comunitário tem que convidar a população, convocar a população para participar desses momentos. Então, se a gente tem uma barreira de acesso, como uma equipe que trata muito mal os pacientes, como um processo de acolhimento e humanização extremamente fragilizado, vocês acham mesmo que essa população ela vai buscar a unidade de saúde para procurar atendimento, acompanhamento, participar das ações? Então, o processo, de fato, ele precisa ser estrutural e a acessibilidade é garantir os direitos que o SUS traz para esses indivíduos. E aí é resultado da acessibilidade mais atendimento. E aí a acessibilidade ele é um elemento estrutural. O atendimento é um elemento processual, ou seja, isso se faz dentro do fazer e da construção do fazer saúde na unidade. É dentro de um processo, é dia após dia, né? Não é algo engessado, é algo que vai se moldando, que é o que é que nós estamos fazendo aqui, moldando, lapidando, construindo, enriquecendo, tornando aquilo que já é bom muito melhor, que é o atendimento desse indivíduo. E aí a gente tem, tudo isso se faz com o apoio da humanização. Né? Não existe acolhimento, né? Acolhimento que seja efetivo sem a inserção da humanização. Né? Humanização é tratar o indivíduo dentro da dignidade humana, respeitando as suas limitações e considerando as suas potencialidades, tá bom? Essa é a nossa fórmula do acolhimento. Pode passar. E aí, ainda nesse processo de acolhimento, o que seria esse acolhimento? Acolhimento nada mais é do que o serviço realizado por pessoas para quem, gente? Para pessoas na saúde pública. É o serviço destinado, feito por pessoas para pessoas. Ou seja, precisa ser uma experiência de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. E aí eu vou pedir a Júnior só para tirar o slide, para eu poder ficar enquadrado aqui olhando para você, que está aí na unidade de saúde. Você que está aí me assistindo. Quando a gente fala desse processo de ser pessoa para pessoa, eu vou trazer uma reflexão. Imagina você que tem afeto por uma pessoa. Você que tem um marido, um namorado, uma mãe, um pai, um irmão. Você olha para a construção dessa pessoa e, considerando esse afeto, você trata essa pessoa com respeito, com dignidade. Não é isso? Você considera que aquela pessoa ela merece respeito, que é uma obrigação sua. Então, estendendo esse contato de ser humano para ser humano, por que no atendimento, na saúde pública, eu preciso tratar a Dona Maria, que veio sem tomar café, ou que muitas vezes a gente nem considera as limitações de Dona Maria, a gente nem se questiona se Dona Maria lá no território tem café em casa, tem comida, como é que está a condição de saúde, relacional, como é que Dona Maria está com ela mesma, fisicamente, psicologicamente, ambientalmente falando. E aí eu vou tratar a Dona Maria como se ela fosse um pedaço de madeira da unidade. Frio, ríspido. Então, quando a gente fala de pessoa para pessoa, é respeitar a dignidade humana. Respeitar a condição humana que Dona Maria possui. Que é o lugar de respeito, é o direito que ela tem de ser recebida com dignidade dentro da unidade de saúde. Tá? Pode voltar aí, Júnior. E aí, quais são os desenvolvimentos da competência do acolhimento? Nós precisamos ser técnicos, não nos pode faltar conhecimento, assertividade, porque a saúde pública nós precisamos ser resolutivos. E aí, outra competência é comunicação. Eu preciso saber me comunicar com o paciente. Eu preciso saber me comunicar com o indivíduo. E aí eu estou falando do paciente, do usuário de saúde pública, mas eu preciso destacar também o coleguinha de trabalho. Porque não tem como eu tratar o paciente bem se as relações na unidade de saúde elas estão fragilizadas. Se fechei a porta
e o pau come falando de minha colega de trabalho. Se é ado a ado, cada um no seu quadrado, e é Deus, e é cada um por si, Deus por todos. Entendendo que na saúde pública a gente vai sim ocupar o nosso espaço de atuação, mas a saúde não se constrói sozinho. A gente precisa considerar o trabalho em equipe. E, acima de tudo, o respeito dentro da unidade de saúde, respeito para com o colega. E o diálogo, olha o que a gente traz aqui, comunicação faz parte do acolhimento e da humanização. Mas não é só o comunicar-se com o paciente, é o comunicar-se técnica com enfermeira, enfermeira com técnica, agente comunitário com enfermeiro, com médico, médico com enfermeiro, né? Recepcionista gerente com enfermeira, com técnico, com motorista, motorista com médico, com dentista, com enfermeiro. Isso precisa ser uma teia cruzada. A comunicação ela não precisa ser só entre setor, ela precisa ser intersetorial, dentro do microprocesso de trabalho. Então, o que a gente vê muito nas unidades, eu estou falando de um cenário muito generalista, não é só Cairu, é saúde pública. São os impactos que as relações interpessoais elas têm no acolhimento e na humanização dos pacientes na unidade de saúde. E aí vocês sabem desses impactos. Vocês sabem que cada vez que os conflitos estão instalados na unidade de saúde, o principal prejudicado, amados, não são vocês. São aqueles que estão indo para a unidade buscar atendimento. E aí, isso interfere diretamente na forma como vocês estão disponibilizando cuidado e atenção aos indivíduos que estão lá no território. Eles são os prejudicados, os mais prejudicados no processo. Então, falar de humanização e acolhimento é também falar de relações interpessoais, de comunicação, de relacionamento. Tá? E aí, o pacto que a gente vai fazer alguns pactos hoje. Vamos estreitar as nossas relações interpessoais dentro da unidade, tá, gente? Vamos respeitar os momentos de equipe e o tratar, o lidar com o outro. Temos reunião de equipe. Temos reunião de equipe para alinhamento. O que acontece nas reuniões de equipe, na maioria das vezes? Estou levando as minhas questões pessoais, coisas que na maioria das vezes eu poderia chamar. Deixa eu citar aqui uma enfermeira, Águida. Poderia chamar a Águida e dizer assim, olha, Águida, aquela situação que aconteceu ontem, sobre tal paciente ou tal situação, você agiu de tal forma, e aí isso me atravessou, eu não gostei muito, né? Eu queria te chamar para conversar, para entender o que foi que aconteceu, para que você me explique, por exemplo, qual foi a sua percepção, que foi que te levou a agir dessa forma, para que eu não fique chateada, que a gente não fique de mal, não tenha nenhum tipo de conflito maior na unidade. Esse diálogo são duas pessoas adultas, dois profissionais de saúde que entendem que, para além das minhas questões pessoais com a Águida, existe uma relação profissional de respeito. Existe um respeito ao espaço de trabalho. E, acima de tudo, existe um respeito ao paciente que está ali fora esperando atendimento. E ele percebe. Ele percebe quando as relações da unidade estão fragilizadas. Eles percebem quando as relações da unidade de saúde, eles estão quebradas. Quando essa interação da equipe não existe. Então, gente, interação é importante, comunicação é necessário, relacionamento é inevitável. Vocês vão ter que se relacionar um com os outros. Agora, quem constrói a qualidade desse relacionamento são vocês. E aí, como é que vai ser esse relacionamento? Ele vai ser um relacionamento de paz, com uma construção coletiva, ou ele vai ser individualista, ele vai ser pautado, né, na fofoca, na picuinha, nas questões que vão levar o prejuízo no atendimento desse paciente. Então, falar de humanização e acolhimento não é só tratar o paciente bem. Seja bem-vindo, como eu posso te ajudar? Isso é uma obrigação, porque isso é recepção do paciente. Vai muito além. Isso respinga nas relações interpessoais. Então, eu preciso que vocês reflitam sobre isso, tá? Pode passar, Júnior. E aí a política, falando um pouquinho da política municipal, da política nacional de humanização, ela tem objetivos, né? E aí, vou pedir só para vocês, ó, acompanhem aí esse momento que a gente está tendo, né? A sugestão, peguem um cafezinho, vão lá na copa de vocês, pegam um cafezinho, pegam uma aguinha, que aí vocês vão, ó, beliscando, tomando um cafezinho e a gente vai dialogando aqui, tá? Porque esse momento ele precisa ser leve, ele precisa ser dinâmico e vocês precisam também estar entretidos nesse momento, tá? Então,
falando desses objetivos, né? Parece que eu estou vendo aqui o pessoal das unidades reunidos, porque a proposta desse momento mesmo é que vocês se reúnam para assistirem em equipe. E a partir desse momento, vocês vão dialogar sobre. Tá? A equipe vai refletir sobre, vai dialogar sobre, vai trazer percepções, e aí eu, enquanto coordenador desse núcleo de educação permanente, eu estou aqui disponível para acolher essas demandas também, para ouvir essas demandas de vocês, para trazer para a APS, para a atenção primária, junto com a Ana, junto com a Johanna, né, essas sugestões de vocês, e que a gente possa levar para a Janine, que é a nossa gestora, né, é a nossa secretária de saúde. Então, a gente pensa nesses objetivos e diretrizes da Política Nacional de Humanização, entendendo que, qual que é o objetivo? Ela visa melhorar a qualidade do cuidado. Pronto. Eu preciso melhorar a qualidade do cuidado e da gestão em saúde, porque se o fazer e a prática eles não estão alinhados na ponta, isso reflete também nos processos de gestão do município. Fortalecer o vínculo entre usuários, trabalhadores e gestores, isso implica a gente falar de uma coisa que eu até lembrei agora, isso implica diretamente, sabe em quê? Cofinanciamento da atenção primária. A gente está agora num processo de cofinanciamento, né? Os novos indicadores federais estão aí, já foram divulgados, né, semana passada. Então, e a gente tem um certo elo desse cofinanciamento que fala sobre vínculo e acompanhamento. Vínculo e acompanhamento requer humanização. Porque para eu vincular e acompanhar, eu preciso tratar bem, eu preciso acolher a demanda, eu preciso ser resolutivo, eu preciso trazer, né, levar em consideração as necessidades desse paciente. Então, para além disso, garantir o acesso com equidade. O que é equidade na saúde pública? Equidade é dar mais a quem mais precisa para que todos tenham as mesmas oportunidades. Equidade, ela evoca a justiça, é aquela balancinha, ó. Se eu estou dando mais para quem menos precisa, a balança está sempre pendendo para um lado. Eu preciso dar mais a quem mais precisa para que todos tenham as mesmas oportunidades. Quando eu falo na saúde de dar mais a quem mais precisa, é o que a gente está fazendo, é priorização. Né? Não é separação ou priorização, porque fulano é mais bonita, porque fulano tem isso, tem não. Porque fulano precisa. Olha as condições crônicas, gestantes, diabéticos, hipertensos. São condições crônicas que precisam de estratificação. Que aí a gente vai falar também sobre isso. Isso respinga na humanização e acolhimento. Né? Então, a equidade, ela precisa ser, considerando essas linhas de cuidado, considerando as necessidades da sua população, do seu território, eu preciso ir nesse alvo. Por que eu vou atirar? Né? Por que eu vou atirar no jacaré se eu estou na mata para caçar uma onça? Entende? Eu preciso atingir no meu objetivo, eu preciso atingir o meu objetivo. E o meu foco é priorizar as linhas de cuidado, trazer para esse indivíduo um cuidado e um acompanhamento, né? E uma vinculação, acima de tudo, assertivos no atendimento, tá? E estimular a corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos, porque a saúde pública ela não é feita só por médicos, enfermeiros, técnicos, recepcionistas, motoristas, gerentes, dentista, fisioterapeuta, não é feito só pela saúde. A saúde, ela precisa ser feita, por isso que um dos princípios do SUS também, princípio não, mas objetivos do SUS é trabalhar a autonomia do indivíduo, porque esse indivíduo ele precisa aprender a se cuidar. Esse indivíduo ele precisa aprender o quê? A gerir a sua própria saúde para que ele não precise estar na unidade toda semana. Ele precisa aprender sobre cuidados, ele precisa aprender sobre saneamento, ele precisa aprender sobre as doenças, e aí estão as ações educativas para conscientizar, para trazer autonomia do sujeito em relação ao seu próprio cuidado, ao autocuidado, para que esse indivíduo ele não precise estar na unidade de saúde, por exemplo, todo o tempo pela falta de informação. Tá? Pode passar. Quais são as diretrizes? Acolhimento não pode faltar. Clínica ampliada e compartilhada, valorização do trabalhador, gestão participativa e cogestão,
porque nesse processo de gestão vocês também estão inseridos, é um processo descentralizado, horizontal, defesa do direito dos usuários e o processo de ambiência, que a gente vai falar um pouquinho, pode falar. Pode passar. E aí, como princípios, a gente tem nessa política nacional de humanização a transversalidade, ela é uma política horizontalizada, né? Indissociabilidade entre atenção e gestão, ou seja, nós somos um nesse elo, né? Gestão e atenção em saúde, né? Ela precisa ser vista como uma base, uma fonte de apoio, uma continuidade do cuidado, uma estruturação do fazer saúde, e não é cada um no seu quadrado. A gente, enquanto gestão, nós somos coparticipantes do processo de saúde. Quem faz saúde não são só vocês que estão na ponta, a gente precisa ter o compromisso de estar onde vocês estão, de acolher as demandas que vocês trazem, sabe? De melhorar o cenário de saúde em cada ação estratégica que a gestão faz. Isso implica diretamente na humanização e no acolhimento. E o protagonismo e corresponsabilidade. E aí a gente traz aqui o lugar do protagonismo do fazer saúde. Nós somos protagonistas, sujeitos desse fazer saúde com qualidade. Você que está aí, Paloma, Águida, né, Natália, todas as enfermeiras que talvez eu não lembre nem o nome de todo mundo. Mas vocês que estão aí na ponta, vocês são protagonistas desse fazer saúde. Você médico que está me ouvindo, você técnico, você gerente ou recepcionista, você porteiro, você motorista, fisioterapeuta, sabe, dentista. Você que está aí na unidade, você que está aí, vacinadora, vocês são protagonistas do cuidado. Para além dos sujeitos, porque os indivíduos, os usuários, eles são, sim, protagonistas do SUS, né? Mas para além deles são vocês. Mas também é Johanna, é Ana Clícia, é Ana Rosa, é Thaís, é Thalita, é Janine, sou eu, é Irângela, é Naomi, são os meninos do NIS, são as meninas lá da regulação. Todos nós somos protagonistas do sujeito de saúde. Não existe fazer saúde sem interação de gestão e equipe. Então, a humanização e o acolhimento, ele se faz de dentro para fora. Dentro dos processos, não é só dentro do sujeito. É dentro dos processos, tá? Pode passar. E aí, eu trago a transversalidade. A transversalidade é justamente essa ampliação dos canais de comunicação entre sujeitos e saberes. O que a gente está fazendo aqui é um dos elos da transversalidade, né? É a ligação direta entre sujeitos e saberes, o fazer saúde, por exemplo. Para além disso, a promoção do diálogo, gente, entre diferentes setores. E aí a reflexão que fica, na unidade de saúde de vocês, como é que está o diálogo entre setores? Como é que está o diálogo entre a equipe? Como é que os agentes comunitários estão se relacionando e se comunicando com a recepção, com a gerência, com a enfermeira, com a técnica, com a vacina, com o atendimento? Como é que a enfermeira está se comunicando com o motorista? Como é que o motorista está se comunicando com a gerente? Como é que o agente de endemias, vou trazer aqui os agentes de endemias, que muitas vezes não se veem parte do processo, eles estão no processo, na inserção, no diálogo, que é quem está na ponta, é quem está no território, a gente não pode desconsiderar isso. Então, como que nós estamos superando a lógica hierárquica do cuidado na gestão? Superar a lógica hierárquica do cuidado e da gestão é entendermos que Janine, que é a nossa secretária de saúde, ela cumpre um papel enquanto gestora, mas Janine também é sujeita. Janine também é sujeito, na verdade, ela é atora, ela é atriz, na verdade, né? Mas a gente fala, ela é uma parte integral do fazer saúde. Ela é protagonista, tanto quanto Águida. Águida, tanto quanto Janine. Nesse processo, não existe lógica hierárquica do fazer saúde, porque a gente entende que o papel de todo mundo é necessário e relevante. E aí, falando das meninas da coordenação, falando de nós, enquanto gestores, falando de quem está na ponta, né? Esse processo de transversalidade, ele é necessário. Pode passar. E a gente tem a indissociabilidade entre gestão e a atenção. Já falei agora. Pode passar, Júnior. A gestão, ela faz parte do processo de cuidado.
Os profissionais e os usuários, eles precisam participar das decisões. E também, pessoal, o modo como se organiza o trabalho interfere na qualidade do cuidado, que isso eu estou citando, mas eu já falei. Como os processos de trabalho estão afetando a qualidade do cuidado que vocês estão disponibilizando para a população. E aí, eu trago mais uma questão, mais uma reflexão para vocês. Deixa eu só ver se Júnior consegue passar para a gente chegar lá. Pronto, passa mais uma, Júnior, por favor. Aí. E aí eu trago uma reflexão sobre acolhimento no seu conceito e na sua prática. Olha, acolher, gente, é reconhecer o outro como legítimo em sua dor. Isso é importante porque a dor, ela é um elemento subjetivo, ou seja, ela pode ser dimensionada, existe uma escala de dor, por exemplo, mas a dor, ela não pode ser quantificada de uma forma fidedigna. Não existe um aparelho para quantificar a dor, como existe o termômetro, o oxímetro, o tensiômetro. Então, a dor ela é muito subjetiva. A dor é o paciente que relata. Às vezes por ter um limiar de dor, menor ou maior, eu vou suportar uma dor muito menos do que você que está aí me assistindo. Às vezes a dor é até a mesma intensidade, mas o meu limiar de dor é diferente do seu, então a dor é algo muito particular. Então eu preciso enxergar o indivíduo como legítimo em sua dor. E eu não estou falando só da dor física, não, gente. Estou falando da dor psicológica. Aquele indivíduo que vai na unidade com uma dor, sentindo uma dor física, reflete também no sentido psicológico desse indivíduo. E aí eu não preciso só acolher, porque já teve caso, por exemplo, diz assim, tá, mas está sentindo uma dorzinha, uma minimização do processo do indivíduo. E aí a gente vai ver que no final tem algumas orientações para vocês sobre como direcionar esse paciente no momento que ele chega na unidade de saúde. E aí a pergunta que fica é, você que está aí me ouvindo, você consegue acolher alguém se não se sente acolhido pela equipe? Isso é importantíssimo, porque isso reflete, respinga aquilo que a gente falou anteriormente. Como que vocês estão se relacionando na unidade? Porque existe a dor do paciente, a dor física e a dor psicológica, mas existe aquela dor que você carrega aí. A dor que você carrega no seu fazer enquanto ser humano. Isso é resultado, que pode ser resultado das suas próprias vivências enquanto ser humano lá fora e talvez estejam respingando aqui dentro, na sua prática, no seu fazer. Por isso é importante olharmos, gente. Olharmos para a minha prática enquanto profissional. Olharmos para aquilo que eu carrego enquanto ser humano. Porque às vezes aquilo que eu acho que está certo está ferindo o meu colega de trabalho. Às vezes aquilo que eu acho que está correto, sabe, está afastando o paciente da unidade de saúde. Então, se eu não me sinto acolhido pela minha própria equipe, eu tenho a capacidade de acolher o paciente? Reflitam sobre isso, tá? Reflitam, discutam e tragam feedbacks, por favor. Mais uma reflexão aí. A escuta é a forma mais profunda de respeito. Ponto. Vocês estão se ouvindo? Vocês estão se ouvindo? Uma coisa é escutar, que não é auscultar, tá? Auscultar é lá, auscultar com, é, com o estetoscópio, mas vocês estão escutando, porque ouvir é uma coisa, escutar, entender, compreender é outra completamente diferente. A escuta é a forma mais profunda de respeito, gente. Às vezes o paciente, ele precisa só ser ouvido, acolhido, sem ter um bico que está sendo torcido, sem ter um desviar de olho, sem ter um questionamento sobre a dor subjetiva, psicológica ou física do indivíduo. Mas enquanto equipe, vocês estão se escutando ou está entrando por um ouvido e saindo pelo outro? Eu só estou ouvindo. Né? Eu só estou ouvindo aí o que Paloma está me dizendo, só estou ouvindo aí o que Luciana está me falando. Eu só estou ouvindo aí o que os motoristas estão dizendo, porque ouvir é algo fisiológico. Eu tenho ouvido, eu vou ouvir, mas eu estou internalizando. Eu estou acolhendo a demanda do meu colega. Isso é para vocês refletirem, gente, porque fazer saúde pública precisa de perfil. Perfil. Qual que é o perfil da saúde pública na humanização? É ter a capacidade, a habilidade de saber escutar.
de acolher a demanda do meu colega, de respeitar, de tentar ajudar na resolução, tá? E aí ficou a outra pergunta: quantas vezes você escutou o usuário além da queixa clínica? Dona Maria chega, eu só quero saber de Dona Maria o que ela está sentindo fisicamente. Está doendo onde? Mas Dona Maria, minha bênção. Dona Maria, ela é fruto das vivências, de experimentações dela. Dona Maria é o que ela vive no território. Dona Maria, ela é muito além da artrose, da artrite, do problema na coluna, da hipertensão, do diabetes. Dona Maria, ela quer mais de você. E não é um extra, não é um plus, não é ser psicólogo, não é ir além da sua atribuição. Ouvir o indivíduo para além da queixa é necessário. Porque isso me permite compreender o que é que está causando parte dessa condição de Dona Maria, que está no ambiente. Não está só na doença, está na forma como ela vive, está em onde ela vive, está em com quem ela vive. Isso, a humanização e o acolhimento, preconiza na saúde pública e a gente precisa se questionar. Estamos fazendo na unidade, gente, ouvindo Dona Maria para além da queixa dela. Se não está, reflita e faça. Reflita e comece. Eu sei, gente, que a unidade ela tem um funcionamento. Existem dias que vocês mal respiram. E vocês não têm como chamar todas as pessoas, botar aqui quase no colo para ouvir a vida. Não é sobre isso. É sobre, no momento em que eu estiver com ela, ele precisa ser prático, dinâmico, ele precisa ter humanização e acolhimento. Se eu tenho 1 minuto para acolher Dona Maria, eu preciso fazer valer esse 1 minuto. Tá? Pode passar. E aí a ambiência. Eu acabei de falar, o ambiente também fala. O ambiente também fala, gente. O território, ele é vivo. É quase poético para quem trabalha com saúde pública, porque o território, ele é vivo. O território, ele está falando para você, minha enfermeira, meu médico, minha médica, minha recepcionista, motorista que está no território o tempo todo. Ele está comunicando com você o tempo todo. Eu estou percebendo o que o território está falando para mim? É preciso desenvolver esse olhar. O que é que o ambiente fala? Eu falo de ambiente físico e o ambiente interno. O que é que o território está falando para vocês? Qual é o cuidado que eu preciso ter considerando o meu território? A gente precisa olhar o território, o ambiente ele fala, sabe? E aí eu estou falando de ambiente em diversos aspectos. Território extra, muro, e o ambiente interno. O ambiente ele está falando o tempo todo. Se a equipe não está alinhada, não está entretida, não está entrosada, o ambiente fala. O processo não anda da forma como deveria. Os ruídos na comunicação acontecem. As barreiras internas elas estão ali e todo mundo vê. Todo mundo percebe quando a equipe ela flui, quando o ambiente ele está coeso no fazer saúde, tá? E o que é o espaço da sua unidade comunica ao usuário que chega? Essa pergunta ela é fantástica. O que é que a sua unidade comunica ao usuário quando ele chega na saúde lá para receber um atendimento, uma orientação? Ela está dizendo o que exatamente? Que o ambiente fala. Às vezes o indivíduo ele chega na unidade e ele ouve os profissionais discutindo. Eles ouvem a demanda da unidade. Eles sabem o que está dando certo e o que não está dando certo na unidade. Por quê? Porque isso é visível, isso é ouvido também. Então a gente precisa ter cuidado com aquilo que eu estou transmitindo para o paciente. Mas, acima de tudo, cuidado com o que eu estou fazendo, de fato. Tá? Então, é uma reflexão para a gente estreitar, inclusive, os nossos laços. Outra reflexão é, quem cuida também precisa ser cuidado. Quem cuida também precisa ser cuidado. E aí, como iniciativa, a gente tem aí a parceria com a vigilância, com o setor de saúde do trabalhador, aí, comandada por Thalita, e a gente está desenvolvendo ações voltadas para vocês, porque a gente entende que quem cuida também precisa de cuidado, de aporte, de apoio, ser ouvido, ser acolhido. E aí eu me coloco à disposição de vocês no processo, para acolher suas demandas, tá? Para ouvir, para ajudar na resolução de conflitos, que vocês possam enxergar também em nós um lugar de apoio. E aí eu estou me colocando à disposição também para vocês, tá?
E você sente que sua saúde mental é respeitada no seu trabalho? Isso respinga diretamente no processo de humanização, né? A dignidade humana. Quando a minha saúde mental ela é negligenciada no meu próprio ambiente de trabalho, ou quando eu sou prejudicado no sentido psicológico pelas minhas relações, isso torna um ambiente adoecedor. Adoecedor para quem está envolvido e para outros atores que não estão diretamente ligados, mas fazem parte desse processo também de conflito, tá? E a gestão participativa, ela é a cogestão em rodas de conversa, vocês já desenvolvem. O trabalho de equipe ele é muito importante. Pode passar aí, Júnior. O trabalho de equipe ele é muito importante. As reuniões de equipe, a discussão de possibilidades, não é discussão de problemas, de problemática, de picuinha, de fuxico, de briga. Reunião de equipe é para alinhar fluxo, alinhar direcionamento, alinhar possibilidades, sugerir. O meu conflito eu resolvo com você. Meu conflito é, olha, vem aqui, vem aqui, Johanna, aconteceu essa situação, e aí, como é que a gente resolve? Vai ficar assim? A gente vai ficar uma falando mal da outra? Vamos resolver isso aqui. E quando eu vou para a reunião de equipe, eu vou para alinhar, vou para construir, tá? Você se sente parte das decisões na sua unidade, e aí, unidade, vocês estão inserindo todos os profissionais no processo, todos precisam ser ouvidos, tá? Pode passar. Aí a gente tem, pessoal, como dispositivo, algumas dicas que eu vou dar para vocês. Estamos aí nas linhas de cuidado, fazendo acolhimento, né, fazendo estratificação de risco dos pacientes. E aí, o acolhimento, ele precisa ser com classificação de risco na unidade. Olha a equidade, dá mais que mais precisa para que todos tenham as mesmas oportunidades. Então, esse acolhimento com a classificação de risco do usuário, né, a gente precisa primeiro classificar as famílias, que aí os agentes comunitários eles fazem isso, e depois existe a classificação de risco individual, que está sendo feito pelos médicos e enfermeiros. Projeto terapêutico singular, que é esse projeto em que existe a possibilidade de criar, né, de se criar, dentro dessa classificação de risco, por exemplo, cuidados que sejam específicos para aquela linha de cuidado ou para aquele indivíduo. Olha, vamos aqui, vamos construir um bate-papo só para hipertenso, vamos envolver outros atores, que aí pega o apoio matricial, vamos convidar outros profissionais, especialistas, para participar, vamos convidar Rafael, ó, para estar lá com vocês nesses processos da unidade, né? Grupos de trabalho de humanização, que aí parte muito da gestão, esse grupo de trabalho de humanização e acolhimento, que aí é a possibilidade da gente criar no município um grupo de trabalho, um GTH, que é o grupo de trabalho de humanização. GTHC, nesse caso, que seria de Cairu. E o conhecimento técnico precisa encontrar o saber da vida. Não adianta eu ser o melhor profissional técnico. Na saúde pública, eu não preciso ser só técnico. Eu preciso ser humano. Eu preciso encontrar o saber da vida, o olhar para o outro, para além daquilo que ele apresenta, tá? E aí eu trago para vocês alguns desafios também de implementação dessa política, como reflexão. Reconhecer os obstáculos é o primeiro passo para humanizá-los. Então, o que é que vocês, enquanto equipe, podem fazer? Listarem, fica como tarefa de casa para vocês. Listarem quais são os principais obstáculos que vocês encontram na saúde da sua unidade. Isso é pauta para a reunião de vocês, de equipe. Quais são os principais obstáculos? A gente precisa reconhecer, identificar, reconhecer, entender que eles existem, estão vivos. São eles que estão causando uma série de desconfortos no fazer da saúde pública dentro da sua unidade. E a pergunta, o que é que impede você ou sua equipe de acolher mais e melhor? Porque se a humanização e acolhimento ele precisa ser fortalecido em todas as redes de saúde, significa que existem algumas barreiras que impossibilitam esse fazer, esse acolher, esse humanizar da forma ideal. Aí a segunda pergunta para a reflexão de vocês e para a discussão é: o
que está impedindo você, a sua equipe como um todo, de acolher mais e melhor? De acolher uns aos outros na unidade e de acolher os profissionais, os usuários de saúde que estão no território? É preciso que vocês reflitam sobre isso. O que está impedindo? Porque muita coisa da relação interna, muita coisa do fazer dentro, muita coisa da estrutura, muita coisa do ambiente físico. Mas tenho certeza que a maior parte dessas questões elas são interpessoais. Elas são na minha relação com o outro e isso é reflexo de quem eu sou enquanto ser humano. Então, o que talvez esteja impedindo eu de acolher melhor o meu colega e o usuário da saúde, o paciente que está necessitando, seja a minha capacidade de me acolher. Como é que eu vou acolher o outro se eu não estou nem me acolhendo dentro desse processo? Então, é importante refletir sobre isso, é importante que vocês coloquem isso em pauta na unidade de vocês, nas reuniões de vocês, tá? Eu trago aqui, pessoal, algumas dicas para vocês nesse momento, que é como acolher melhor o paciente no SUS. Primeiro tópico, escuta qualificada e empática. Pessoal, ouçam com atenção, sem querer interromper. Deixa a Dona Maria falar a queixa dela. É óbvio que se a Dona Maria falar meia hora, não é disso que eu estou falando, né? Mas deixa a Dona Maria se expressar. Às vezes a Dona Maria ainda nem abriu a boca e eu já estou, mas tá, e o que é que você quer? Não, gente. Ouça com atenção, sem interromper, Dona Maria. Evite julgamentos, evite pressa. Quem trabalha em saúde precisa trabalhar com imparcialidade. Imparcialidade. Sabe? Ah, tá, e aí eu vou julgar a Dona Maria pela conduta dela. Orientar é uma coisa, julgar é outra. Tá? E evitar também entrar nas questões pessoais de Dona Maria. Uma coisa interessante, eu lembrei de um caso, né, foi inclusive um caso encenado em uma das webs, né, do Telesaúde, que falava justamente sobre isso. E a Dona Maria foi para uma consulta, levou a demanda dela, e aí a moça que acolheu, né, lá da recepção, começou a entrar na vida de Dona Maria e perguntava, e aí, mas só por que de quê? E aí se tornou um atendimento muito mais pessoal sobre a vida de Dona Maria, no sentido de buscar saber mesmo, né, de outras questões que não estavam relacionadas com as condições de saúde de Dona Maria, tá? Então, número 2, chamar o paciente pelo nome. Interessantíssimo. Nomear é reconhecer a identidade do outro. Vamos falar de nome, gente, em relação a acolhimento e humanização, por quê? O nome é o reconhecimento da identidade do outro. Às vezes, no território, muitas vezes, a gente nem conhece o nome de algumas pessoas. A gente conhece por Dona Dedé, seu João, né, seu Catinga, Carapeba, estou citando os nomes lá do lugar onde eu nasci, né? né? Zozó, Havaí, que não tem nada a ver com o nome de batismo da pessoa. E aí eu já conheço aquela pessoa pelo nome dela. E aí vocês podem lembrar aí algumas figuras, né? Catingueiro, algumas figuras aí do seu território, né? Mas quando ele chega na unidade de saúde, ele não é Carapeba, né? O pessoal que do distrito até ele não é Zozó. Ele é seu Antônio, ela é Dona Marisa, que não são os nomes deles, né? Mas que nem eu sei diretamente esses nomes, mas está no prontuário. Eu preciso dar e reconhecer a identidade do outro. Óbvio que eu posso sim chamar pelo apelido, mas no ambiente de saúde o nome do outro importa muito. Para que isso seja eficaz, qual é a dica que eu dou para vocês? O indivíduo chega à unidade de saúde, é preciso que eu tenha um olhar e atenção para perguntar ao indivíduo uma coisa: como é que você gostaria de ser chamado? Se ele disser, me chame de Caipora, você vai chamar do nome que ele falou para você chamar. Tá? Outra coisa importante, nós estamos implementando e a gente já fez um momento de capacitação sobre a política nacional e a política municipal, né? E nós vamos dar continuidade ao processo de saúde integral à população LGBTQIA+, aqui em Cairu. A gente teve um momento de humanização e acolhimento da população LGBTQIA+.
Quando eu vejo o indivíduo entrando na unidade de saúde para ser atendido, eu preciso perguntar, gente, como é que você gostaria de ser chamado? Isso não é ofensa, muito pelo contrário. É uma forma de você respeitar a identidade do outro, é uma forma de você trazer dignidade para esse indivíduo, que muitas vezes está ali marginalizado, que sofre preconceito todos os dias. Então, entra, por exemplo, um travesti na unidade. Eu vejo aquele indivíduo com uma figura estética masculina, biológica, com uma roupa, né, feminina. Eu vou olhar para ele, para ela, para ele, e aí eu vou dizer assim, mas ele, tá, mas eu preciso saber como é que esta pessoa, este indivíduo, gostaria de ser chamado. Porque aí eu vou perguntar, como é que você gostaria de ser chamado nesse espaço? Isso precisa ser regra na unidade, isso é acolher, isso é humanizar. E eu vou falar Francisca, eu vou falar Maíra, ou eu vou falar Rafael, ou eu vou falar Pedro. Essa é uma política de humanização. E aí, a gente respinga algumas coisas. Não importa se eu sou evangélico, não importa se eu sou católico, não importa se eu sou protestante, não importa se eu sou do candomblé, não importa se eu sou ateu. Espaço de saúde é um espaço onde a religiosidade e a religião pessoal de cada um, por exemplo, estou citando um dos exemplos, tá, gente? Ela não deve imperar. Ah, porque homem é homem, mulher é mulher na saúde. Homens trans são homens trans. Mulheres trans são mulheres trans. Gays são gays. Héteros são héteros. Bi são bi. Lésbicas são lésbicas. E você precisa respeitar isso. Lá fora, como uma conduta, lembrem sempre daquilo que eu faço dentro da saúde, no espaço, nas quatro paredes, reflete naquilo que eu sou fora de lá. Tá? Primeiro ponto. Lá fora você pode fazer o que você quiser, mas nesse espaço a humanização e o acolhimento pede que você reflita, para que você não faça nem lá fora, tá, gente? Que não é bacana. Mas eu preciso chamar outro pelo nome. Pergunte como você gostaria de ser chamado. Clareza nas informações. Use uma linguagem simples, gente. Às vezes eu quero ser rebuscado, às vezes eu quero falar, né, uma linguagem técnica, científica, com Dona Maria, coitada, que veio da roça, que é analfabeta, semi-analfabeta, que não tem nem ensino médio, que tem um nível de escolaridade baixo, um nível de compreensão e entendimento reduzido no sentido de linguagem técnica e científica. Seja acessível para a Dona Maria. Quantas vezes eu, na minha prática clínica, já peguei papel e literalmente desenhei para ela entender o que ela tinha que fazer. Isso faz parte, gente, do processo de acolhimento, de humanização. Outra coisa importante é privacidade e sigilo. Lembra o que acontece em Ibiza, fica em Ibiza? O que acontece na unidade de saúde, no consultório médico da enfermeira, na recepção, dentro do carro, do transporte, do motorista, lá na sala de recepção, do porteiro, da recepcionista, na sala de vacina, fica lá. Prontuário do paciente é o PEC, prontuário eletrônico, mas a gente ainda tem lá nosso arquivo com os envelopes. Prontuário é algo importante. A lei do sigilo, né, e da proteção de dados, ela respalda o indivíduo e nos responsabiliza pelo sigilo e pelo cuidado com as informações do indivíduo, tá? Então, nada de levar para a rua, nem entre si, dentro da unidade. Ai, não conte a ninguém, não, mas eu peguei o exame de fulano. Menina, o preventivo de fulana de tal deu isso. Menina, eu peguei o exame de sangue de fulano. O médico passou tal exame para fulano. Será que está suspeitando de um câncer? Isso é completamente antiético dentro do processo de trabalho, tá? Preserve a dignidade do usuário, tá, gente? Demonstre disponibilidade e cuidado, um olhar, um gesto, um bom dia. Ele vai fazer a diferença. Né? Um acolhimento, um abraço, não precisa nem abraçar, mas um olhar, um acolher, um sentar junto, um saber, um ouvir. Faz toda a diferença no fazer saúde, tá? Pode passar, Júnior. E aí algumas reflexões que eu gostaria que vocês refletissem mesmo, tá? Você já parou para ouvir algo, para ouvir além da queixa clínica, que foi aquela mesma pergunta que a gente fez antes? Como você gostaria de ser tratado se estivesse no lugar dele? Essa é a pergunta que deve ser
transformada em ação. Eu preciso pensar, será que eu gostaria de receber esse atendimento, esse tratamento, esse direcionamento, se fosse no meu caso? E eu estou falando de mim para o usuário, mas eu estou falando de mim para o colega. Eu gostaria que ele falasse dessa forma comigo, agisse dessa forma comigo. Qual marca você deixa no paciente após o atendimento? E aí, essa pergunta também implica em outra questão. Vínculo e acompanhamento, qualidade do atendimento, equipe multiprofissional da APS, é multi, indicadores do cofinanciamento da atenção primária. Vínculo, acompanhamento, qualidade, avaliação da qualidade do acompanhamento e do vínculo também entram como indicador. E não é pelo indicador, mas o indicador é somente um reflexo do fazer saúde na unidade e do fazer enquanto profissional e ser humano, tá? Então, qual a marca que vocês deixam no paciente após o atendimento? Deixem marcas positivas, gente. Pode passar. E aí, a gente tem mais alguns processos de humanização do SUS, valorização dos trabalhadores. Cuidar de quem cuida também é humanizar. Cogestão e protagonismo. Decisões coletivas fortalecem vínculos. Importantíssimo trabalhar essa questão da horizontalidade e das decisões múltiplas na unidade de saúde. Ambiência. Espaços acolhedores e acessíveis fazem a diferença. Então, promovam espaços que acolhem, espaços acessíveis, espaços que acolhem esteticamente falando e comportamentalmente falando. Equidade no acesso, respeite a diversidade, combata exclusões. A gente sabe que uma das maiores barreiras de acesso de indivíduos como população LGBTQIAPN+, indivíduos usuários de entorpecentes nas unidades de saúde é o estigma, o preconceito, o desrespeito que eles encontram dentro da própria unidade. Isso é uma barreira de acesso sem tamanhos, tá? Comunicação clara, informações simples e acessíveis melhoram o cuidado. Então, vamos trazer acessibilidade para o nosso fazer enquanto profissionais de saúde, tá? E aí trago mais uma reflexão para vocês, meus queridos. Que tipo de marca você quer deixar? E aí eu queria falar sobre isso brevemente, porque eu, enquanto fisioterapeuta, que não estou hoje não estou hoje na ponta, não estou clinicando como fisioterapeuta, eu estou no processo, eu sou sanitarista, né? Mas esse olhar eu sempre gosto de ter, porque eu entendo que, para além da gestão de Udécio Meirelles, para além da gestão de Janine Fonseca, para além do cargo que eu ocupo, para além do estar na unidade, porque muitos de vocês estão, e na vida a gente só está, a gente sempre está. O que fica para além dessas questões que alimentam o nosso ego diariamente é aquilo que eu me torno a partir de quem eu sou. É a lembrança, é a marca que você vai deixar na vida de cada um. Que a gente possa refletir sobre isso, porque a gente precisa se preocupar em deixarmos marcas positivas. Marcas e um legado que vai além da gestão. Porque amanhã o Décio, ele não estará na cadeira da prefeitura. Esse cargo, ele não é eterno para ele, para Janine, para nós, para muitos de vocês, não é eterno. O que fica é o que você fez, o que você se propôs, o que você se propôs a fazer, e isso é lembrado dia após dia, na prática, na vivência, no relato, na experiência de cada paciente, de cada colega de trabalho. Então, tentem deixar uma marca positiva, não só para você, mas uma marca na construção da relação com o outro, tá? E qual é o impacto da sua presença na vida de quem você atende? A gente precisa deixar um impacto positivo. Se eu não consigo melhorar a condição de saúde do meu indivíduo, que é o meu objetivo enquanto fazedor de saúde pública, eu não posso potencializar as dores e as limitações desse indivíduo na unidade de saúde. Tá? Então, que seu impacto ele seja positivo e não negativo na vida desses pacientes. Eu trago para vocês, meus amados, uma citação inspiradora, que pode passar aí para o pessoal ver. O cuidado, passa aí também, Júnior,
Aí, pronto. O cuidado, ele mora no gesto, ponto. Como é que eu sei que o indivíduo, ele cuida? O cuidado, ele está no gesto. Às vezes eu falo, falar é importante, mas até quando eu falo, eu estou agindo, eu estou trazendo um gesto para esse indivíduo. Então, quando eu cuido, eu percebo nos mínimos detalhes, eu percebo no cuidado, na forma como eu me direciono, na forma como eu me porto, na forma como eu me importo com este indivíduo. Então, o cuidado, ele está no gesto, gente. O cuidado, ele está no tom de voz. O cuidado, ele está no olhar demorado. O olhar demorado é o olhar para a necessidade, não é um olhar superficial, olhei, tirei. É aquilo, entender Dona Maria para além do que ela traz. Não é só técnica, é também poesia. E a poesia, né, é de Rubem Alves, adaptado, não é só técnica, é poesia. Essa referência para a nossa prática clínica significa não é só ser um bom médico, não é só ser um bom enfermeiro, bom técnico, bom motorista, bom recepcionista, gerente, bom vacinador, bom fisioterapeuta, bom enfermeiro, bom tudo, bom dentista. Não é bom profissional de educação física, que ainda não tinha citado. Não é ser só um bom profissional, tecnicamente falando. A faculdade não nos ensina a sermos humanos. Essa é uma condição pessoal. Essa é uma condição interna. Então, a gente precisa sim ser bons técnicos, mas a gente precisa ter poesia. Ter poesia é ser humano, é saber ir além do que você faz aí na sua unidade, que é pegar uma punção, é medicar, é receber, é preencher prontuário, é transferir o paciente, é dirigir, é conduzir, é fazer uma técnica. É olhar para além. É você olhar para além. Entenda que Dona Maria pode ser a sua mãe, Dona Maria é a sua irmã, Dona Maria é o seu pai, Dona Maria é o seu filho. E a gente tem que ser multiplicadores desse processo de humanização e acolhimento dentro das nossas unidades, tá? Para finalizar, eu trago só uma frase que diz o seguinte: acolher é um ato político, ético e afetivo. E aí eu vou pedir para a Júnior só focar em mim, tirar o slide, porque eu queria falar só sobre esses três tópicos. Acolher é um ato político. Político que a gente está falando não é um ato político de partido, política partidária. É um ato político de construção social. Né? Isso é um ato que a gente considera os fatores ambientais, a gente considera a questão das relações interpessoais, tudo isso envolve o setor política, não é só política de levantar bandeira de partido, né, de prefeito, de vereador. É o político no fazer do cotidiano, é a relação como um todo. É ético porque o ético, ele respalda em quem eu sou fora da unidade. Se eu não estou conseguindo ser um bom colega, se eu não estou conseguindo ser um bom profissional, se eu não estou conseguindo ser sigiloso, se eu não estou tendo ética na minha relação, no meu fazer, isso implica em que eu sou fora daquela unidade. E é afetivo porque a afetividade, ela precisa estar atrelado à técnica. Eu preciso na saúde pública, eu vou falar de uma forma específica, estou falando da saúde pública. A saúde privada, ela necessita, mas eu estou falando da saúde pública. A afetividade é necessário, pessoal. Eu preciso ser afetivo. Afetivo não é morrer de amor, abraçar, botar no colo. Não, afetivo é respeitar a dignidade. Afetivo é enxergar seu João para além do que ele apresenta. Tá? É respeitar a limitação e considerar o que? As potencialidades de seu João. Tá? Então, com essa fala, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui nesse momento. Eu espero que a gente tenha compartilhado muitas informações. Falar da política de humanização é falar de um processo de construção, é falar do que vocês estão fazendo aí no dia a dia de vocês, que pode ser lapidado, aprimorado, melhorado, entendendo que a gestão e vocês que estão aí, nós estamos em um processo de transversalidade. Nós estamos num processo que está caminhando lado a lado. Nesse processo de construção, a gente não está acima e abaixo. Nós estamos caminhando, porque a gente entende que para a humanização acontecer, a gente precisa entender que todos são atores do fazer saúde, tá? Saúde de qualidade, saúde de compromisso, que é isso que a gestão municipal está pautando. É o objetivo do nosso prefeito Eudécio, é fortalecer os vínculos de saúde e, acima de tudo, é melhorar a qualidade
e oferta nos serviços de saúde no nosso município. Porque somente quem precisa sabe o quanto é importante chegar, receber e ser muito bem recebido e acolhido dentro do processo, tá bom? Então eu queria agradecer a presença de todos vocês. Deverzinho de casa, levar as reflexões que nós discutimos hoje para as reuniões de equipe e deixar um comentário aqui no YouTube falando sobre as percepções de vocês acerca desse momento de troca. Esse momento que eu estou aqui explanando, mas eu espero receber um feedback de vocês. Uma sugestão, um elogio, a dica, o que é que isso se esbarra na sua prática da unidade, isso parece com o que você está vivendo, o que é que isso se esbarra na prática. Eu preciso desse feedback para que juntos construamos novas possibilidades do fazer saúde com qualidade. Forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, estamos juntos. Beijão.